E o Vaticano afirmou que os comentários do Papa Francisco sobre as leis de união civil em um documentário no último mês foram tirados de contexto e não sinalizam uma mudança na doutrina da Igreja sobre o tema ou apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O documentário Francesco, que estreou no Festival de Roma em 21 de outubro, ganhou as manchetes por um comentário em que o Papa diz que homossexuais têm o direito de estar em uma família e que as leis de união civil para homossexuais são necessárias. As declarações do Papa, como foram divulgadas, receberam elogios de progressistas e pedidos de esclarecimento urgente dos conservadores. A nota diz que duas declarações separadas em resposta a perguntas diferentes foram unidas para parecerem apenas uma, excluindo o contexto e as perguntas entre elas. Fiuza. Vitor, o Papa Francisco, né, com todo respeito, né, o Papa Francisco faz um proselitismo, né? Dois papas, né? Aquele filme. É o Papa bonzinho, né? O Papa fofo. Então, eu não tenho muita paciência para ficar falando, que realmente é um líder da igreja que está procurando. Aí o pessoal fala, o Papa é pop. Ele vive para isso, infelizmente. Não só para isso, mas é o centro da atividade dele, né? Essa demagogia, eu acho que ele está no lugar errado, com todo respeito, né? A gente no Brasil viu, o pessoal disse, olha, a gente quer afirmar isso, quer afirmar aquilo, não sei o quê. Eu sempre digo, o gesto de um líder da Igreja Católica, posso até dizer um gesto de amor aos gays, é ótimo. Eu acho que é bom. Respeito, reconhecimento, é uma atualização necessária, mas não está na doutrina da igreja que ele representa, né? Então, seria ótimo, isso, há um respeito, há uma tolerância, etc. e tal. Mas o Papa ficar nesse assunto, como ele fica em todos esses, é aquela mesma cartilha que a gente fala, que seria a cartilha de esquerda, né? Que é a Amazônia. Aí vão lá, destroem a igreja no Chile, ele não aparece com a mesma ênfase. Aí a ditadura venezuelana barbariza, ele diz, não, a oposição precisa conversar. Então o Papa Francisco é isso que ele tem feito, né? Quer dizer, ele está servindo de fato a uma lenda, né? Como seria assim, olha só, o Papa progressista, né? Deixando para trás as coisas arcaicas da igreja. Mas, assim, certos princípios que estão na igreja que ele representa, ou ele propõe uma revolução, né, nos dogmas da igreja que ele representa, ou ele segue os dogmas que estão lá, faça os acenos, mas não fique tratando do assunto o tempo todo, porque aí realmente parece uma militância para isso, né? Para ser chamado de pop, para aparecer nos filmes e tal. Muito pouca consistência em relação ao papel que ele realmente tem que ter. Ana. Olha, Vitor, de novo, é aquela história que a gente fala aqui do que a gente espera de um líder que seja um líder da igreja, que seja um líder da Câmara ou um líder do Senado. Isso que o Fiuza disse é o que eu sinto, e isso eu falo como católica, em relação ao Papa, que não pode ver uma polêmica que se comunica oficialmente, se é uma polêmica da Amazônia, se é contra um governo que ele não se identifica ideologicamente, porque a gente vê que ele está sempre falando mal aí da Amazônia, no entanto se calou em relação às igrejas queimadas no Chile. Com todo respeito, Vitor, é a mesma linha de Rodrigo Maia, está sempre na internet, está sempre querendo ser pop, está sempre querendo aparecer de uma maneira, parece que precisa pagar um certo pedágio ideológico para algum movimento que seja mais barulhento do que o outro. Infelizmente, como católica, esse Papa, em algumas declarações oficiais, ele me deixa um pouco frustrada. Diga, Augusto. Muito barulho por nada, né? Eu acho que o Papa deveria reunir cardeais, produzir uma encíclica, atualiza o que ele acha muito envelhecido na igreja, e ponto final. Eu acho que é um problema da igreja católica, interno.
né, essas visões que se tem desses assuntos polêmicos, sobretudo, repito, para os católicos, como a união de homossexuais. Eu vejo isso como uma naturalidade, né? União de homossexuais, para mim não é problema nenhum, meu Deus do céu, não, um negócio resolvido há tanto tempo. Todo mundo tem de agir com liberdade. Aí, como disse o Guilherme, até simpático esse gesto do chefe da Igreja Católica, do Vaticano. Como resolver isso? Como uma encíclica, ponto final, atualiza o que ele acha antiquado e para, né, com esse comício em torno de assuntos já vencidos por quem tem mais de 10 neurônios na cabeça. Você, Zé? Olha, a opinião, a posição do Santo Padre é muito importante, é importantíssima, indica uma tendência, mas não é a opinião da Igreja Católica e nem deve ser levado à risca ali. A opinião da Igreja, a posição da Igreja é tomada através de encíclicas, através de reuniões de bispos, né? Uma coisa muito mais complexa. E, historicamente, os papas têm se envolvido em polêmicas assim, e a opção da Igreja é a opção mais humanitária. Ele fala o óbvio, quer dizer, no primeiro momento que ele falou disso, como não sou eu, quem é que vai dizer para um homossexual que ele não pode frequentar uma igreja, que ele não pode participar da vida de comunidade? Isso é óbvio, isso é humanidade, como não? Como falar o contrário? Inverta as palavras do Santo Padre e você vai entender que ele não poderia ter falado outra coisa. Mas isso não significa uma defesa nem um incentivo, isso não é incentivo. É apenas dizer o seguinte, ele já falou isso antes, não agora, mas antes, outra polêmica dele, né? Ele falou exatamente isso, quer dizer, não sou eu que vou dizer para um homossexual, não vem à minha igreja, ou não, você não pode, você não está à altura de falar com Deus, você não está à altura de procurar a Deus. Todos os seres humanos estão nessa situação, inclusive o Papa. O Papa é apenas um grande líder, um grande líder, mas não é Deus e nem é um Deus aqui na Terra. A Igreja Católica tem que discutir. O Papa não é a única polêmica, o Papa já falou sobre a participação de mulheres, né, nos rituais da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não admite, o padre é a favor e a Igreja Católica não admite. Também o celibato é questionado por ele. Né? Não existem padres casados no Brasil. O padre que decida se casar, ele tem que abandonar a batina. E, enfim, a igreja admitiu em alguns casos excepcionais a participação de casados como responsáveis por paróquias e não são exatamente padres. Então são temas humanitários que o Papa deve falar e fala no sentido humanitário, mas não é a posição da Igreja Católica e eu não acredito que ele esteja incentivando, mas apenas aceitando uma situação que já existe, nada mais do que isso. Bom, vamos a uma última.